Então, dando continuação aqui, a gente tinha parado num ponto, né, em que eu tinha achado então as soluções aqui, né, para x de t e y de t. E o que eu fiz aqui foi simplesmente escrever então, porque por exemplo, a solução para x de t já é óbvio, né, que eu tenho aqui, né, uma parte real, tá? E uma parte imaginária aqui, né? Quando eu substituo ali aquele autovetor, né, a componente ali, o C2 linha, né, para o y de t, então aqui tem essa parcela, né, que tem uma parte imaginária aqui e aqui também. Então eu tenho de fazer, né, essa operação aqui e é exatamente isso que eu fiz aqui para a gente ganhar tempo, né? Então, se vocês observarem aqui, eu simplesmente agrupei aqui a parte real, né? Por exemplo, aqui eu fiz alfa sobre b menos a sobre b, né? E separei aqui da parte imaginária, né? Que seria mais beta i sobre b, né? E depois eu multipliquei aqui por essa parte, né? Que era comum aqui a solução, né? Que foi aquela solução que a gente estava propondo, né? E que dava exponencial de i beta t, então em ambos os casos. E aí o que eu fiz? Eu multipliquei, né? Eu multipliquei então usando a regra distributiva aqui, eu fiz primeiro esse termo por esse, né? Eu obtive isso aqui, depois esse termo por esse aqui, então aparece aqui a parte imaginária, depois esse termo, né? Multiplicando aqui, aqui é o cosseno, né? Desculpa que tem um pequeno erro, né? Quando eu faço então alfa menos a, né? Eu estou multiplicando aqui o cosseno aqui, né? Então só corrigindo isso aqui, aqui eu vou ter o cosseno, né? Só um instante aqui, eu vou ter aqui, só um instante aqui. Então eu vou ter o cosseno, desculpa, tá? Porque eu fiz essa multiplicação aqui, né? Isso por isso, né? Depois isso, então estava certo, né? Porque aí agora eu vou fazer dessa parcela aqui, né? Eu fiz isso, tá? Realmente aqui é o seno, né? É o seno de beta t aqui, né? Essa parcela por essa aqui, depois essa por essa. O importante aqui é que quando eu faço essa segunda parcela aqui, né? Olha, aqui eu tenho beta i, né? Aqui eu coloquei logo o exponencial de alfa tem evidência aqui, né? Esse termo e dividindo por b, né? Então aqui, quando eu faço essa multiplicação beta i por i seno de beta t, eu tenho que levar em consideração que ficaria algo assim, né? Beta i ao quadrado, né? Ao quadrado seno de beta t, tá? Então aqui eu estou usando, como a gente sabe que i é igual a raiz de menos 1, né? Então quando eu faço o i ao quadrado aqui, isso vai me dar menos 1, né? Então aqui é menos na verdade, né? Tá certo? Então aqui aparece um sinal de menos aqui, tá? E menos beta seno de t, né? Então aqui também apareceria um menos aqui. Aqui embaixo eu só agrupei os termos, né? Eu só agrupei os termos aqui, ó. Tá? Então aqui aquele sinal de menos ele aparece aqui, tá? Eu agrupei os termos. Eu peguei aqui os termos, né?
só tem parte real, alfa menos A cosseno de beta t. Esse termo que a gente acabou de mostrar, né, que dada a multiplicação aqui, ele vai ficar só com a parte real, porque o i ao quadrado é menos 1, né? E aí, o que acontece, né? E aí eu peguei esse termo aqui, ó, esse termo aqui, e esse outro termo está aparecendo aqui, né? Que são a parte imaginária, tá? Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, né? Que no final das contas, né? Eu já até escrevi aqui na outra transparência também, se eu juntar então, né, essa solução aqui com essa solução, eu tenho então essa solução aí para x de t e y de t. Então, o que a gente nota aqui é que tanto o x de t quanto o y de t, né, eles vão ter uma parte real aqui, ó, essa parte real, que no caso aqui do y de t é isso aqui tudo, né, multiplicado por isso, mais uma parte imaginária, tá certo? Então, de certa forma, a princípio, parece que não resolveu a questão, né? Assim, a gente tem uma solução, mas como eu falei aqui em algum momento, a gente quer que essa solução ela nos dê uma perspectiva aqui no plano, né? E quando eu estou lidando aqui com números complexos, o que significa isso aqui em termos do plano, né? Mas a boa notícia é que se eu tomar então, por exemplo, olha só a proposta aqui, essa solução particular, olha, é alfa t cosseno de beta t, tá? E essa solução particular aqui, que correspondem a essa parte real aqui da função das raízes complexas, então isso aqui, ó, tá? Isso aqui é uma solução particular, tá? Isso aqui a gente teria de verificar isso, tá? Eu vou fazer isso para um caso, para um exemplo, para ficar mais fácil de ver, né? Porque senão daria muita conta aqui. Mas o que eu estou afirmando é o seguinte, que essa solução aqui, ó, da parte real, é uma solução particular. E vou além, tá? Eu vou dizer que a solução aqui dada pela parte imaginária é outra solução particular, tá? Então eu poderia tomar tanto essa aqui, tá, que a gente considerou, como essa aqui, ó, e alfa t é igual vezes, né, vezes aqui seno de beta t, tá? E aqui eu teria então yt, né, e de alfa t aqui vai ficar um pouco maior, né? Porque eu vou ter essa parte toda aqui, né? Então eu teria, vou colocar aqui embaixo, tá? Rapidamente aqui só para. Então eu teria aqui que yt, né, sendo igual a e alfa t, né? E alfa t sobre b, né? Beta cosseno de beta t mais alfa menos a seno de beta t, isso aqui é uma solução particular também para aquele sistema, tá certo? Para esse sistema aqui que a gente está trabalhando, tá certo? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: nesse caso aqui eu já não estou mais com números complexos, né? E a gente sabe também pelo princípio da superposição, aplicado ao caso de um sistema linear, se você tem duas soluções particulares,
você pode fazer uma combinação linear delas e obter então a solução geral, tá? Então a solução geral aqui, vou colocar aqui a solução geral, seria qual solução, né? X de t, e aí eu vou chamar aqui de um K1 exponencial de alfa t cosseno de beta t, mais um K2, olha aqui, é alfa t seno de beta t. Tá? No caso do yt, né, vai ficar um pouquinho maior aqui. Então eu vou ter K1, né, exponencial de alfa t sobre b, tá? Eu posso até colocar, poderia ter colocado logo isso aqui, mas tudo bem, né? Então eu ficaria com alfa menos a cosseno de beta t mais beta seno de beta t, né? Mais K2, né? Exponencial de alfa t sobre b, né? É isso que eu poderia ter colocado ali em evidência logo. Beta cosseno de beta t mais alfa menos a seno de beta t. Tá? Então, o que eu estou afirmando é o seguinte, que a partir do princípio de sobreposição de soluções, eu encontro uma solução geral para aquele sistema, né? A solução geral no caso, né? Então lá que o discriminante era menor do que zero, autovalores complexos, eu encontro uma solução geral para aquele sistema que não é em termos de número complexo. E isso é muito importante para a gente, por quê? Pelo fato de que, como eu falei, né, a gente está lidando aqui essencialmente no R2, tá? E se eu apresento uma solução desse tipo aqui, né, qual é a interpretação gráfica dessa solução? Eu não sei dizer. Agora, eu consigo facilmente desenhar, né, utilizando aí qualquer desses softwares, né, dá para fazer o gráfico disso aqui, né, plotar o gráfico disso aqui no R2. Então, eu consigo soluções reais a partir de um alto valor que é negativo, o que é completo. E aí vocês podem até perguntar o seguinte, não, mas quando a gente estava num caso em que delta era maior do que zero, né, que foi esse caso aqui, né? Ó, nesse caso aqui, a gente tinha também, né? A gente tinha lá duas raízes, tá? Duas raízes reais, lambda linha e lambda duas linhas eram diferentes, né? Porque o delta era pertencente aos reais, né? Quer dizer, um delta positivo, né? Então vou ter raízes reais, né? Essas aqui são pertencentes aos números reais. E aí o que a gente fez foi o seguinte, né? A gente mostrou que dava para obter uma solução aqui, né? Ó, para o lambda da linha, né? A gente obtinha uma solução também, né? Porque a gente fazia lá um alto valor, um alto vetor assim, né? Associado a esse, um alto valor assim associado a esse, né? E no final das contas, a gente mostrava o seguinte, que a solução geral era a combinação linear, né? Então, por exemplo, aqui, qual era a solução geral aqui nesse caso, né? Do xt. O xt era K1, né? Seria esse C1' aqui, ó. C1' exponencial de lambda linha de t, mais um K2, né? C1 duas linhas exponencial desse lambda 2, desse segundo alto valor. E aí vocês podem estar se perguntando, nesse caso que a gente acabou de resolver aqui, né, que foi o caso 2, a gente calculou só um alto valor. Tá? A gente, olha aqui, ó, só relembrando, a gente fez tudo aqui, ó, em termos do alto valor
desse alto valor aqui. A gente não tratou ainda esse caso. E aí a pergunta que fica é o seguinte, olha, quando você estava tratando aqui esse caso, você precisou achar os dois autovalores para achar então dois autovetores, cada um associado a um autovalor distinto, né? Para me dar uma solução geral. E aqui nesse caso, você só fez um autovalor, que foi o caso, esse caso aqui, e agora você está me apresentando aqui uma solução geral sem encontrar o outro autovalor, né? Como é que pode isso? É porque a diferença é que nesse caso aqui, quando o delta é negativo e aí a gente tem autovalores complexos, esse autovalor, né, se ele é raiz, então a outra raiz é conjugado dele, tá certo? Então, por exemplo, se a gente fizer esse mesmo exercício aqui, né, que a gente tinha feito lá na aula passada, de encontrar o autovetor associado a esse autovalor aqui, ele não seria diferente desse aqui que a gente encontrou, tá? Porque aqui elas são conjugadas, essas raízes, né? É muito diferente aqui no caso de números reais, que podem dar números reais aqui, um positivo, um negativo, os dois serem positivos, por exemplo, ou os dois serem negativos, né? Então não há uma relação entre esse autovetor e esse. Agora, no caso de números complexos, há essa relação. Então é por isso que eu só preciso do autovetor associado a um autovalor. Na medida em que eu acho, então, essa solução aqui, eu posso afirmar que o caso, que a parte real dela, olha aqui que eu afirmei aqui, ó. Eu afirmei que essa parte aqui, ela vai me gerar uma solução particular. Tá? E afirmei que a solução, a parte imaginária dessa solução também, me gera outra solução particular. Vocês notem aqui quem é o x de t aqui, ó. É essa parte aqui, ó, e alfa de t sem o i, né, vezes seno de beta t, tá? Aqui a mesma coisa, ó, yt, né, exponencial de alfa t sobre b, vezes isso aqui, sem o i, tá? E aí, pelo princípio da superposição, se isso é uma solução particular e isso é uma solução particular, a combinação linear delas é também uma solução particular, tá? Assim, vocês podem verificar isso, tá? Eu não vou fazer isso aqui porque envolveria bastante conta, mas eu queria fazer pelo menos esse exemplo numérico com vocês, tá? Esse exemplo vai gerar um delta negativo, né? É claro que eu estou afirmando aqui, né, que nessa primeira equação o a é igual a zero, né? E o d igual a zero nessa segunda equação, né? Então, a minha matriz A aqui, né? A minha matriz A, ela tem esse formato, né? 0, 1, menos 4 e 0, tá? Então, a gente nota aqui que o traço, né? O traço dessa matriz ela é igual a 0, tá? E o det dessa matriz, né? Vai ser 0 aqui, ficaria 4, né? Menos 4, daria 4 aqui, né? E aí o discriminante é traço de A ao quadrado, né? A formulinha lá que a gente sabe é essa aqui, menos 4 delta de A, né? Então, como o traço aqui é 0, né? Eu tenho menos 4 vezes 4 aqui, que é menos 16, né? É um discriminante negativo, né? Então, nesse caso, eu sei que as minhas raízes, elas são complexas e conjugadas, tá? Então, a minha primeira raiz, né? Nesse caso específico, como o traço é 0, né? Então, ela não vai ter aqui a parte real dela, né? Vai ser 0. Então, aqui eu vou ter mais raiz de menos 16 sobre 2, né?
e aqui eu vou ter menos raiz de menos 16 sobre 2, né? Então isso aqui vai ficar 4, né? Aqui a raiz de 16 vai dar 4 sobre 2, né? A gente pode escrever isso aqui vezes i, né? Menos 4 sobre 2 vezes i, isso é 2i, e aqui menos 2i, né? Lembrando então que i é igual a menos 1, raiz de menos 1, tá? Então é por isso que eu posso, é como se eu escrevesse aqui, né, o menos 16, né? Eu escrevo ele dessa forma, né? 16 vezes menos 1, né? E aí eu posso escrever isso como sendo raiz de 16 vezes raiz de menos 1, né? Então, raiz de 16 a gente sabe que é 4 e isso aqui a gente chama de i, né? Então, é 4i dividido por 2 dá 2i menos 2i. Então, nesse caso, é o caso que a gente está com duas raízes, como eu falei anteriormente, né? Elas aparecem sempre aos pares, conjugados, né? E aí a gente pode então encontrar vamos fazer em relação a essa daqui, né? Achar os autovetores, né? Achar um autovetor aqui associada a esse alto valor, tá? Então eu estou considerando aqui que o lambda da linha, né, é igual a 2i. A minha matriz A, né, então como é que vai ficar A menos lambda linha I? Identidade, né? A minha matriz A ela é muito peculiar, né, porque ela é 0, 0 aqui, né? Então ficaria menos 2i, menos 2i aqui, né? E aqui, né, ó, menos 4, 1, né? E aqui menos 4, 1, tá? Só colocando aqui, esqueci de colocar o alto valor aqui, deixa só, dá para colocar aqui, né? Então eu teria aqui C1, C2 aqui, né? É igual a isso, C1, C2, né? E aí eu tenho então que isso, né, é igual a zero, né, 0, 0. E aí da primeira equação ali eu ficaria 2iC1 mais C2 igual a zero. E da segunda eu teria menos 4C1 menos 2iC2, tá? Então eu posso escolher, a ideia é que essas equações elas continuem sendo linearmente dependentes, né? Então eu posso escolher tanto uma quanto a outra aqui. Então eu vou me concentrar nessa primeira aqui, tá? Eu vou me concentrar nessa equação aqui, né? Que é então 2i C1 igual a C2, né? Então se C1 é igual a 1, isso implica que C2 é igual a 2i, tá? Então eu acabo de obter aqui um autovetor, né? Autovetor associado, né? Associado a lambda linha, né? Igual a 2i, que é quem? É esse aqui, ó. 1 e 2i, certo? Então, qual que seria, digamos assim, a minha solução, né? Porque olha só, minha solução, a gente sempre tem de lembrar que eu estou procurando soluções do tipo, né? C1, assim, C1 e lambda t, né? C2 e lambda t, né? Então, qual é a solução aqui que eu estou obtendo, né? C1, então, para mim é 1, né? Isso aqui nada mais é do que o vetor C1, C2, né? Então, vai ser 1 vezes, e qual é o lambda? 2i vezes t, né? C2, quem é o C2? É 2i e 2i de t, tá certo?
Então essas são as duas soluções, mas a gente sabe, né, que a gente pode usar aqui a fórmula de Euler, né? Então eu poderia escrever isso como cosseno, né? Olha só, cosseno de 2t, né? Mais i seno de 2t, né? E aqui eu escreveria 2i, né? Ó, 2i vezes o cosseno de 2t mais i seno de 2t. Tá? Então, aqui, enquanto essa equação aqui, né, para o x de t, enquanto essa solução aqui, ela já está aparecendo aqui, né, uma parte real, uma parte imaginária, aqui eu ainda tenho de fazer um passo a mais, né? Eu vou aproveitar até para mudar aqui de página, então a minha y de t aqui, ela vai ficar da seguinte forma, ó, 2i cosseno de 2t, né? 2i cosseno de 2t mais 2i vezes i seno de 2t, né? Lembra que se o i ele é menos raiz de 1, o i ao quadrado, né? Que vai ser o que? Vai ser menos 1, tá? Então, isso aqui, ó, quando eu fizer 2i vezes i, vai dar menos, né? Vai sumir o i aqui, então vai ficar 2 menos 2 seno de 2t, né? Vai ficar, então, menos seno de 2t, tá certo? Então, o que acontece aqui é o seguinte, né? Essa parte aqui, ó, ela vai passar, essa parte nova aqui, ela vai ser a parte real, né? Aqui faltou um 2, né? Faltou esse 2 aqui, tá? 2 seno de 2t. Então, olha só como ficou a minha solução no final das contas, né? Eu vou só dar uma melhorada nisso aqui, né? Para colocar, então, aqui, ó, o x de t, né? O x de t ficou sendo os cosseno, né? Cosseno de 2t mais i seno de 2t, tá? E o y de t, reescrevendo aqui, né, nessa forma usual que a gente tem, tá? Mais 2i cosseno de 2t, tá certo? Então, a gente conseguiu escrever aqui, deixa eu só dar uma melhorada aqui, botar o i aqui, né, assim, e 2 cosseno de 2t, né, para a gente não esquecer depois, tá? Mas isso aqui foi o que eu falei para vocês anteriormente, né? Apesar de ser uma solução, ela não está no R2, né? Essa solução não está. Por quê? Porque isso é um número complexo, isso é um número complexo, tá? A boa notícia é que eu posso fazer aqui, então, né, exatamente aquilo que eu fiz. Uma solução particular aqui seria essa, ó, xt cosseno de 2t e yt seria quem? Menos 2 seno de 2t, tá? Essa é uma solução particular. Tomando só o caso real aqui, tá? Outra boa notícia. Olha outra solução particular aqui, tá? xt é igual a quem? Seno de 2t, yt é 2 cosseno de 2t. Tá? Então, apesar, né, de essa solução aqui, ela ter uma parte real imaginária, eu consigo, a partir dela, encontrar duas soluções particulares. Tá? Uma formada só pela parte real e uma formada só pela parte imaginária. E aí, pelo princípio da superposição, né, eu consigo
obter uma solução geral, que é quem? Né? É a combinação linear, desculpa, dessas duas coisas aqui, ó. K1 mais K2 seno de 2t, tá? YT é K1 menos 2 seno de 2t mais K2, 2 cosseno de 2t, tá? Então, K1 e K2 arbitrários, tá? K1 arbitrário. E aí, o que você observa? Ó, essa solução pertence à reta, essa solução pertence à reta, independentemente do t, né? T pode ser qualquer aqui, tá? No domínio, né? Então, o que acontece, né? No final das contas, né? Eu consigo, digamos, até se eu quiser fazer esses gráficos em relação ao tempo, né? Eu consigo dizer, então, qual é a trajetória temporal aqui do x, né? Do x e do y, né? À medida que eu... Porque agora eu sei exatamente, né? Aqui eu não saberia dizer, né? Onde que está o x, se eu olhasse para essa equação aqui, ó. Tem uma parte imaginária aqui, que a partir do momento que o t começasse a caminhar, né? Eu não saberia dizer exatamente qual é. Agora não. Agora eu sei dizer exatamente qual é o comportamento aqui. E outra coisa importante, né, que eu mencionei, vocês observem que isso aqui eu estou usando só um alto valor, né? Só esse alto valor aqui, ó, né? O lambda linha igual a 2i. Mas notem que havia outro, né? Tá certo? Mas é o que eu falei anteriormente, a gente não precisa desse outro alto valor para achar as soluções particulares, né? Nesse caso aqui, eu consigo obter duas soluções particulares a partir do mesmo alto valor. Eu não preciso agora fazer como eu fazia lá no caso real, de procurar então duas soluções distintas, tá? Ou quer dizer, dois autovetores distintos, né? Que foi o caso que eu até comentei aqui anteriormente, né? E então achar a solução geral aqui, tá certo? Então, talvez o que seja interessante fazer nesse momento aqui é testar realmente essas soluções aqui, tá? Voltar aqui então ao sistema original, né? Esse sistema original, por exemplo, x' igual a y, y' igual a menos 4x, né? Pegar essas soluções aqui, tanto as soluções particulares, né? Essa e essa, né? Assim como a solução geral aqui e verificar isso então, tá? Para ter certeza de que tanto essas soluções particulares como a combinação linear delas vale então, tá certo?